Salve, sexto ano! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Professor Leanderson Foda aqui, Colégio Dominico Batuba. Beleza? Espero que estejam todos bem. Pessoal, vamos iniciar a segunda parte do estudo sobre números racionais, né? O começo, sobre o que são números racionais e sua representação fracionária. O vídeo anterior tratou-se da parte 1, né? Eu expliquei o que são números racionais. Eu expliquei o conceito de fração, né? O que uma fração significa, né? É uma parte de um inteiro que foi dividido em tantas partes, né? Os elementos que compõem uma fração, né? Que é o numerador e o denominador, beleza? E o que simboliza uma fração. Agora a gente a aula de agora vai ser bem mais curta que a anterior, tá? Prometo, beleza? Que vai ser sobre a leitura de frações, a nomenclatura, né? Como é que a gente lê as frações, né? Vai ser bem rápido, tá, gente? Aqui tem uma tabelinha, tá? Que está na página 6, tá? Do volume 3. Que quando a gente vai ler uma fração, né? A gente lê primeiro o numerador e depois a gente lê o denominador. Como assim? Vou pegar um exemplo. Essa fração aqui, ó, é uma fração com 7 no numerador, 7 no numerador e 8 no denominador. Como é que a gente lê, né? Primeiro a gente vai ler o número que está no numerador, então no caso aqui seria 7. 7. E depois a gente lê o que representa o denominador, né? Aqui no caso, gente, seriam, né, 7 oitavos. Né? Por quê? Porque o 8 ele está no denominador, né? Então, galera, se o denominador estiver, por exemplo, aqui foi o número 8, né? 8. Então eu leio 7 oitavos, tá? A segunda parte da fração, tá? Que seria referente ao denominador, eu tenho uma leitura específica, tá? Como assim? Eu tenho um jeito de ler, né? Porque se o denominador, em vez de ser 8, fosse 2, né? Eu poderia ler 7 meios, né? 7 meios. Então, se o denominador estivesse. Se o 2 fosse o denominador, eu iria ler o número que está no numerador, meios. 7 meios. Se fosse, por exemplo, isso daqui, ó, 1 sobre 2, poderia ser 1 meio, tá? Ou então também conhecido como uma metade, tá? Metade de algo, né? Então, se a fração estivesse 1 sobre 2, seria metade, né? Se o denominador for 3, se o denominador em vez de 2 fosse 3, seriam 7 terços, né? Se eu colocasse o 3 aqui embaixo. E assim por diante, tá? 7 terços. Né? Eu leio o numerador normalmente e o denominador seria terços. Se o denominador fosse 4, seriam quartos, né? Então seriam 7 quartos na fração que eu estou usando como exemplo. O 5 seriam 7 quintos. Aqui na apostila, tá? Ele colocou a fração 4 sobre 5. Então 4 é o numerador, quintos, 4 quintos, tá? Se o numerador fosse 6, o denominador fosse 6, né? Aqui ele colocou 5 sobre 6, 5 sextos. O 7, sétimos, 6 sétimos, tá? O oitavo, e assim por diante, tá? Eu poderia colocar, por exemplo, sei lá, 8 sobre 3. Opa. 8 sobre 3, né? Seriam 8 sextos, 8 terços, desculpa, né? Se o 8 tivesse no denominador, seriam 8 oitavos, né? Que seria equivalente a 1, né? 8 dividido por 8, tá? Se o 9 tivesse no denominador, né? Eu ia ler o numerador normal, nonos. Aqui deu exemplo aqui, ó. 8 no numerador, 9 no denominador. 8 nonos. Beleza? Agora, gente, quando eu tenho potências, tá? De base 10 no denominador. Como assim potência de base 10, professor?
se vocês tiverem as seguintes situações, né? Se eu tiver o 10 no denominador, né? Aqui eu tenho 1 no numerador e 10 no denominador. Seria 1 décimo. Se tivesse 2 sobre 10, né? Seriam 2 décimos. Tá? Por que potência de base 10, galera? Porque a gente não pode esquecer que o 10, por exemplo, é a mesma coisa que 10 elevado à primeira potência. Né? 10 elevado à primeira, que é 10. Tá? Agora, se eu tivesse o... Em vez de ser o 10 no denominador, fosse o 100. Tá? 100. Né? Aqui ele deu como exemplo aqui na apostila, ó, 2 sobre 100. 2 sobre 100, né? 2 sobre 100 são 2 centésimos. Centésimos, tá? E o 100 a gente não pode esquecer que é uma potência de base 10, né? Porque afinal de contas 100 é a mesma coisa que 10 vezes 10, que é a mesma coisa que 10 ao quadrado, né? A gente não pode esquecer, né? Ó, o 100 é o resultado de uma potenciação, né? De base 10, né? Agora, se o 1000 tivesse no denominador, o 1000, como é esse exemplo aqui, ó, que tá dando na apostila, 3 sobre 1000, né? 3 sobre 1000. Numerador você lê normal, 3 milésimos, tá? A gente não pode esquecer que 1000 é um potência de base 10, né? Que 1000 é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, né? Que é a mesma coisa que 10 ao cubo, tá? 100 mil. O 10 mil, desculpa. Normalmente, galera, a gente vai usar bastante até o 1 sobre 1000. Tá? Agora no ensino fundamental, tá? No médio a gente pode usar números maiores no denominador, né? Mas ele deu acima de 10 ao cubo, né? 10 à quarta, 10 à quinta e 10 à sexta. O 10 à sexta também a gente usa bastante, tá? Porque é 1 sobre 1 milhão, que é o milionésimo, tá? Porque lembra que vocês aprenderam lá no começo do primeiro bimestre, né? Das casas, das ordens e classes, né? Então você tinha a primeira ordem, que é a ordem das unidades, a segunda ordem, que é a ordem das dezenas, a terceira ordem, que é a ordem das centenas. Aí você formava a classe das unidades aqui, né? Aí você tinha milhar, unidade de milhar, né? Dezena de milhar, centena de milhar, né? Você tinha a classe dos milhares. Aí você tinha unidade de milhão, né? Dezena de milhão. Só que, pessoal, depois vocês vão ver números com vírgulas, né? E também vai existir as casas depois da vírgula, né? Que seria o décimo, o centésimo, o milésimo, né? O milionésimo e assim por diante, tá? E tudo isso vai começar a partir da fração, né? Então a gente já viu já falei sobre o décimo, 1 sobre 10. Centésimos. Aqui colocou como exemplo o 2, né? 2 numeradores, a gente lê 2 centésimos. Milésimos. 3 sobre 1000, né? 3 milésimos. 10 mil no denominador. 4 sobre 10 mil, tá? Normalmente a gente fala 4 sobre 10 mil, mas o certo, né? A gente fala 4 décimos de milésimos. O 100 mil, tá? É o centésimo de milésimo. Aqui colocou 5, né? Então vai ser 5 centésimo de milésimo. 1 milhão no denominador, né? Aqui colocou 6 no numerador e 1 milhão no denominador. Então vai ser 6 milionésimos, tá? Ou, conforme tá falando aqui, né? Ou milésimo de milésimo, que não é tão usual, tá, gente? Quando 1 milhão estiver no denominador, a gente fala milionésimo, tá? Não confunda milionésimo, que é 1 sobre 1 milhão, tá? Com milésimo, que é quando o 1000 está no denominador. Beleza, gente? Então essa é a aula que eu queria dar, né? Só que... Ah, estava esquecendo, né, gente? Aí vocês vão perguntar pra mim, né? Professor,
E quando não for nenhum desses números aqui que você acabou de explicar, se for qualquer outro número, por exemplo, tava esquecendo, né, gente? Desculpa. Ó, se fosse isso daqui, ó, 15 sobre 17, né? 15 no numerador, 17 no denominador. Como é que a gente lê? A gente lê o numerador normal, né? 15, né? E o denominador? 15, 17, né? Que é o número que está no denominador, avos. Tá? 15, 17 avos. Aí vão perguntar para mim, pô, professor, mas o que significa essa palavra avos? Tá? Avos, galera, na matemática, né, é para falar apenas que o denominador, tá, ele é maior do que 10. Beleza? Maior do que 10, desde que não seja um número de potência de base 10. Por exemplo, 10, 100, 1000, 100 mil, 10 mil, 1 milhão, né? Se for qualquer outro número diferente de potência de base 10 e que seja maior do que 10, né, a gente coloca o número que está no denominador seguido da palavra avos, tá? Um outro exemplo. 8 sobre 20, né? Como a gente lê? 8, né, que é o numerador, 20, que é o denominador, e a palavra avos, tá? Então, é maior do que 10 e é diferente de números de potência de base 10, resultado de potência de base 10, você coloca o numerador, o número que está no numerador, seguido pelo número que está no denominador, seguido pela palavra avos. Beleza, gente? É bem simples, tá? É que quando eu percebi que o primeiro vídeo ficou muito longo, tá? A primeira parte, já era tarde demais, tá? Então, para não extrapolar muito, para dar um tempinho, né? Eu dividi na primeira parte, que é a parte sobre conceito de fração e os elementos, né? E a parte de leitura eu deixei no vídeo específico. Beleza, gente? Mas ficamos por aqui. Tem alguns exercícios, né, que eu vou recomendar juntando as duas partes desse assunto, né? Que é números racionais e fração. Números racionais e fração e representação fracionária, né? O que são frações, né? Que são esses exercícios aqui. Exercícios do 1 ao 11 da seção de atividades. As páginas 7, 8 e 9, né? Da 7 a 9 do volume 3. Tranquilo? Esse assunto, tá, gente? A gente deve demorar umas 2 aulas aí pra gente percorrer, né? Porque é um assunto que tem que estar bem fixo na cabeça de vocês. Né? Porque caso vocês não entendam direito o que é uma fração, vai chegar na hora lá de fazer as operações envolvendo frações, vai ficar complicado. Beleza, gente? Então, ficamos por aqui. Um abraço. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de coração. Tá? E a gente se vê no encontro relativo a esse assunto de números racionais e representação fracionária. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.